Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de linhas de transmissão. Na verdade a gente vai encerrar o conteúdo, né, de linhas de transmissão. Teria uma parte de antenas ainda bem introdutória da disciplina, mas a gente não vai ter tempo de ver. Tá? Então o conteúdo se encerra na nossa cadeira com linhas de transmissão. Eu vou fazer primeiro uma rápida revisão aí do que a gente estudou na aula passada sobre linhas de transmissão. O pessoal que fez a prática, eu já fiz essa revisão também, então talvez fique um pouquinho repetitivo, mas eu tenho que tentar lembrar vocês aí do conteúdo que a gente estudou já sobre linhas. E depois a gente vai estudar como é a propagação de ondas de tensão e corrente em linhas de transmissão sem perdas e em linhas de transmissão sem distorção. Ok? As linhas de transmissão sem perdas são um caso especial das linhas sem distorção. Depois a gente vai estudar o coeficiente, na verdade a gente não vai estudar, tá? Vou só comentar com vocês sobre o coeficiente de reflexão, porque a gente estuda ele, de fato, na aula prática. Então, antes da gente fazer o experimento prático, eu apresento esse conceito aí de coeficiente de reflexão, porque tem tudo a ver com o experimento que a gente vai fazer. A gente injeta um sinal na linha de transmissão e ele chega no final da linha e reflete ou não, né? Dependendo da impedância que a gente coloca no final da linha. Então, a gente não vai ver isso aqui na aula de hoje, tá? Isso aqui ficou lá para a aula prática. Então, um pouquinho de conteúdo teórico, um pouco antes da gente começar o experimento. E, por fim, eu vou só falar rapidamente para vocês sobre os guias de ondas. Então, vou fazer uma breve introdução aí sobre guias de ondas, só para vocês saberem que equipamento que é esse, ok? Bom, lembrando o que nós estudamos até o momento sobre linhas de transmissão, pessoal. Uma linha de transmissão, ela tem indutância, capacitância, resistência, condutância. Tá? Se a gente pegar uma linha, ela tem a resistência do fio, que compõe a linha, tem uma indutância e uma capacitância. O que a indutância e a capacitância modelam na linha de transmissão? O atraso da propagação do sinal. Quando a gente injeta um sinal aqui na entrada da linha de transmissão, esse sinal chega atrasado na saída da linha de transmissão. Em que componentes de circuitos elétricos, que é o mundo que a gente tem mais familiaridade, nós poderíamos modelar esse atraso na propagação da onda? Usando indutor e capacitor. Tá? Quando a gente injeta um sinal aqui, a corrente no indutor tem que crescer e a tensão no capacitor tem que crescer. Isso demanda um tempo. Então a gente pode, repetindo esse elemento aqui da linha de transmissão, que é chamado de rede formadora de pulsos, a gente pode modelar o crescimento da tensão no capacitor, por exemplo. Então, conforme a tensão vai crescendo, é como se a frente de onda fosse se propagando. Além disso, pessoal, a gente tem na linha de transmissão também as perdas pelo material isolante, que separa um condutor do outro da linha, que é a condutância do material isolante, o G. Ok? Então, esse é o modelinho simplificado aí de uma linha de transmissão. Resistência do fio, que gera perdas ômicas. Indutância e capacitância, que modelam o atraso na propagação do sinal. E condutância do material isolante, o G, que modela a corrente de fuga de um fio para o outro por meio do material isolante, que separa os dois condutores. Poderia ser o ar, por exemplo. Uma linha de transmissão com dielétrico de ar. Então, isso aqui seria a corrente de fuga pelo dielétrico. Okay? No modelinho que a gente usou para encontrar a equação de onda para a linha de transmissão, primeiro as equações telegráficas, depois a equação de onda, a linha ficasse simétrica, para que a gente, olhando a linha por esse lado e olhando a linha por esse lado, nós enxergássemos os mesmos componentes. O que se fez? Se pegou essa indutância, se dividiu ao meio, se colocou metade de cada lado, do C e do G aqui, e a mesma coisa com a resistência. Se pegou a resistência e se colocou metade de cada lado. Então, esse aqui é o modelinho de uma linha de transmissão, de um pedacinho ΔZ da linha de transmissão. Porque, lembrem, indutâncias e capacitâncias e resistências e condutâncias são distribuídos ao longo da linha. Os elementos eles não são concentrados. Eu tenho dois fios super compridos numa linha de transmissão. Então, existe uma resistência distribuída ao longo de todo esse fio, existe um material dielétrico entre esses fios, então vai existir uma capacitância entre esses fios, distribuído ao longo de todo o comprimento da linha, vai existir uma indutância, vai existir uma condutância. Por isso que as unidades de resistência da linha de transmissão é ohm por metro, de indutância é Henry por metro,
de condutância Siemens por metro e de capacitância Farad por metro. Esses elementos eles são distribuídos ao longo da linha. Se pegou um trechinho aqui só da linha, onde eu consigo enxergar um R, um L, um G e um C. Tá? É chamada aí de rede formadora de pulsos. Bom, no modelo da linha de transmissão, então, a gente tem o C e o L, que são responsáveis pelo atraso na propagação da frente de onda, o G, que é a corrente de fuga através do dielétrico, e o R, que são as perdas ômicas no condutor. A gente usou as leis de Kirchhoff das correntes e das tensões para modelar essa linha de transmissão. Então, primeiro, a gente fez o somatório das quedas de tensão no caminho fechado aqui igual a zero. Então, nós fomos somando. Apliquei V na entrada da linha, menos V, mais 1/2 de R delta Z vezes I, mais 1/2 de L delta Z dI dt, e assim a gente foi indo. Tá? E fechamos o caminho fechado igual a zero. A gente fez também o somatório das correntes nesse nó aqui igual a zero. Quais são as correntes que a gente tem nesse nó? Eu tenho I chegando, então menos I, tenho IG saindo, tenho IC saindo, mais delta I saindo. Então, o somatório das correntes nesse nó aqui igual a zero. Ok? A partir dessas duas equações, pessoal, a gente chegou nas equações telegráficas da linha de transmissão e substituindo a equação telegráfica na outra, nós chegamos nessas equações aí, que são equações gerais de onda para linhas de transmissão. Equação para tensão e equação para corrente. O jeitão da equação da tensão e da corrente é o mesmo. Ok? O que diz essa equação? Como que eu sei que é a equação da onda? Se eu olhar só a primeira parte da equação, aqui eu chego a essa conclusão. Ó. Derivada segunda dV com relação à distância igual a LC derivada segunda dV com relação ao tempo. Quando eu tenho numa mesma equação, derivada segunda com relação à distância, derivada segunda com relação ao tempo, eu tenho uma equação da onda. A solução dessa equação aqui me dá uma forma de onda, pode ser senoidal ou cossenoidal, se eu assumir que são campos harmônicos. Não é obrigatório que seja campo harmônico, tá? Mas normalmente se assume um campo harmônico. E essa forma de onda, que satisfaz essa equação da onda, ela varia tanto na distância, se eu pausar o tempo e fosse com um multímetro medindo a tensão ao longo da linha de transmissão, a tensão está mudando de valor, ou se eu ficasse parado num ponto da linha de transmissão e largasse o cronômetro, eu ia ver que a tensão também está variando. Tá? Então, a solução da equação da onda é uma função do espaço e do tempo. Okay? Essa primeira parcela aqui, ó, derivada segunda dV com relação a Z igual a LC derivada segunda dV com relação a T, isso aqui é a equação da onda para uma linha de transmissão ideal, onde eu não tenho perdas, ou seja, onde a resistência dos condutores é zero e onde a condutância do material dielétrico também é zero. O que implica nisso? Que esse termo todo aqui desaparece. Ó. Se o G é zero e se o R é zero, isso aqui desaparece. Se o R e se o G são zero, isso aqui também desaparece. Quando eu considero a linha de transmissão genérica, considerando as perdas nela, bom, daí eu tenho toda essa tripa pendurada aqui na equação. Okay? Então, é a parcela referente às perdas ômicas nos condutores e no dielétrico. A gente viu também a solução dessa equação da onda, pessoal. A solução da equação da onda assumindo que os campos que nós aplicamos na linha de transmissão são harmônicos, ou seja, uma forma de onda senoidal, uma forma de onda cossenoidal. Tá? A gente viu que a solução da equação da onda tem duas parcelas. Uma parcela que a gente diz que é progressiva em Z e uma parcela que a gente diz que é regressiva em Z. Matematicamente, aparecem essas duas parcelas aqui na solução da equação da onda. Tá? A parcela progressiva em Z tem o menos beta Z. Tá? Então, quando eu tenho menos na frente do Z aqui, isso aqui está se deslocando em sentidos de Z's positivos. Parcela progressiva. E aqui mais beta Z. Quando eu tenho mais aqui na frente, isso aqui está se deslocando em sentido regressivo, para Z's decrescentes. A gente já viu o porquê disso. Né? Se a gente considera esse argumento constante, o tempo vai aumentando, nesse caso aqui o Z tem que ir diminuindo. Então, é para Z's decrescentes. E nesse caso, se eu considero o argumento constante, conforme o tempo aumenta, o Z também tem que aumentar. Então, por isso que as Z's crescentes. Além disso, pessoal, nós vimos que aparece um termo exponencial multiplicando aqui a amplitude do sinal. O que me dá esse termo exponencial? Me dá a atenuação da forma de onda conforme ela se propaga pelo interior da linha de transmissão. Por que há atenuação da forma de onda? Porque eu tenho resistência que gera perdas e eu tenho condutância que gera perdas. Então, eu vou perdendo energia à medida que a onda vai se propagando por dentro da linha de transmissão. Ela vai se atenuando. Tá?
Lembrando o que são o alfa e o beta, pessoal. O alfa é a parte real e o beta é a parte imaginária desse número, dessa constante aqui chamada gama. Da onde que saiu essa constante gama? Saiu da equação da onda aqui, ó. Saiu daqui, ó, LG mais RC mais RG. Como que se chegou naquela constante gama? Se assumiu que os campos eram harmônicos. O que é um campo harmônico? Uma forma de onda senoidal ou cossenoidal, né? Que tem aquela parcela multiplicando lá, ó, E na J ômega T. Então, quando eu derivo com relação ao tempo, eu derivo isso aqui com relação ao tempo, é só derrubar o J ômega para frente da exponencial. Tá? Então, aqui eu derivo com relação ao tempo, aqui eu derivo com relação ao tempo. E eu consigo colocar em evidência o V. Quando eu coloco os V's em evidência, aparece uma constante multiplicando tudo isso. Essa constante que aparece multiplicando é o gama. Tá? A parcela real do gama é o que me dá o fator da atenuação. E a parcela imaginária do gama é o que me dá a frequência com que o sinal varia à medida que eu me desloco, ou seja, chamada constante de fase. O fator de atenuação, Neper por metro, beta, que é a constante de fase, radianos por metro. Tá? Lembrando, então, que a solução da equação da onda tem duas parcelas, uma progressiva e uma regressiva. Beleza. O que mais que nós estudamos, pessoal? Nós vimos que uma linha de transmissão tem uma impedância característica. É de se esperar, né? A linha tem resistência, indutância, capacitância e condutância, que isso aqui forme uma impedância, que é a característica da linha de transmissão. Como que se obtém a impedância da linha de transmissão? Dividindo a tensão pela corrente na linha. Quando eu faço essa divisão da tensão por corrente na linha, eu chego nessa expressão aqui para a impedância característica da linha de transmissão. Raiz quadrada de R mais J ômega L sobre G mais J ômega L. Como é de se esperar, lá em circuitos elétricos isso também acontece, a impedância, pessoal, é função da frequência. Para diferentes frequências eu tenho diferentes impedâncias. Por exemplo, para um alto-falante, tá? Quando a gente diz que o alto-falante tem impedância de 8 ohms, 4 ohms, 2 ohms, eu estou me referindo à impedância do alto-falante para uma frequência conhecida. Que frequência é essa? Normalmente se define a impedância do alto-falante para 1 kHz. Para outras frequências eu tenho outras impedâncias, porque quanto maior a frequência, maior é a reatância indutiva. Quanto maior a frequência, menor é a reatância. Tá? Para altas frequências, fica mais difícil fazer passar uma corrente por um indutor. Por outro lado, fica mais fácil fazer passar uma corrente por um capacitor. Tá? Então, quando a gente diz lá que para um alto-falante a impedância é de 8 ohms, 4 ou 2 ohms, nós estamos nos referindo à frequência, uma frequência padrão da medida, por exemplo, 1 kHz. Que para uma linha de transmissão, então a impedância da frequência. Ok? E a impedância, pessoal, tem uma parcela real e uma parcela imaginária. A parcela real é uma resistência, a parcela imaginária é uma reatância. Ok? Parcela real e parcela imaginária. Bom, resistência é 1 por metro. Reatância indutiva é 1 por metro. O inverso da resistência é Siemens, é 1 por ohm. Aqui é o inverso da reatância capacitiva, é a admitância. Tá? Também é 1 por ohm. Por metro também, são por metro, elementos por metro. Eu tenho por metro no numerador, por metro no denominador. Os por metro se cortam. Então, a impedância de uma linha de transmissão não é por metro. É simplesmente dada em ohms. Tá? Por isso que quando a gente pega um cabo coaxial lá, aquele cabo coaxial é dito de 50 ohms ou 75 ohms, não é 75 ohms por metro. É simplesmente ohms. De um cabinho de televisão aqui, da antena da televisão, de polo da TV, 300 ohms. De um par trançado, 1, 2, 3, 4 pares trançados dentro de um cabo, né? 150 ohms. Tá? Então é ohms, não é ohm por metro. Porque quando a gente calcula a impedância aqui, os por metro se anulam. Okay? E a impedância, da mesma forma que lá em circuitos elétricos, ela me dá a defasagem entre tensão e corrente no interior da linha de transmissão. Tá? E relaciona as amplitudes de tensão e corrente. Beleza?
Deixa eu só conferir se eu liguei a câmera. Se eu não liguei a câmera, agora já era. Tá ligado. Esqueci de ligar a câmera na última aula, né? Beleza. Agora em si, então, começa o conteúdo da aula de hoje. Tá? Até então, nós havíamos estudado como era o comportamento da tensão e da corrente no interior de uma linha de transmissão com perdas, ou seja, tendo resistência e tendo condutância. Agora a gente vai assumir que a linha de transmissão, primeiro, não tem perdas. Tá? O que é uma linha de transmissão sem perdas? É uma linha em que o material condutor da linha, né, o metal, que implementa os dois fiozinhos da linha de transmissão, por exemplo, no cabo coaxial, o fio do centro e a malha externa são ideais. Ou seja, a resistência dele é zero. Resistência zero. Tá? E o material isolante, que está entre esses dois condutores, é um isolante perfeito. Ou seja, a condutividade dele também é zero. Então não tem corrente de fuga. Isso é uma linha de transmissão ideal. Quando que eu posso usar essa aproximação, pessoal? Porque é uma aproximação. Na prática, a gente nunca vai ter uma linha de transmissão ideal. Muitas vezes a gente pode usar essa aproximação se o trecho de linha de transmissão que a gente está analisando é muito curto. Né? Então não dá tempo de atenuar o sinal, a gente pode usar as equações para uma linha de transmissão ideal. Tá? Então, no caso de uma linha de transmissão ideal, pessoal, uma linha de transmissão sem perdas, não há potência dissipada ao longo da linha. Não há potência dissipada ao longo da linha, porque eu não tenho resistência e não tenho condutância. Toda a potência fornecida pela fonte, por exemplo, um amplificador, é entregue à carga, por exemplo, uma antena. Então, toda a energia que sai do amplificador chega na antena, ok? Ou que vem da antena chega no circuito receptor. Né? Os condutores e os dielétricos são perfeitos, ou seja, a resistência do condutor, essa resistência aqui é nula, e a condutância do dielétrico, essa condutância aqui é nula. Então eu não tenho perda ômica aqui, nem perda ômica aqui. Okay? Linha de transmissão ideal. Como que fica a equação da onda para uma linha de transmissão ideal, pessoal, sem perdas? Fica só aquela primeira parte da equação da onda. Derivada segunda dv com relação à distância igual a LC, derivada segunda dv com relação ao tempo. Ou, mesma coisa para o I, derivada segunda DI com relação à distância, igual a LC, derivada segunda DI com relação ao tempo. Eu não tenho fator de atenuação alfa. O fator de atenuação alfa é zero. Tá? Então, é isso que está definido aqui para vocês. Ó. Como a resistência é zero eu não tenho, e a condutância são zero, eu não tenho atenuação. Então, o alfa é igual a zero. Tá? Mas eu tenho constante de fase. A constante de fase... Gama fica J beta, J ômega raiz de LC. Tá? Eu tenho uma frequência angular com relação à distância. Tá? Eu tenho beta, eu não tenho alfa. Velocidade de propagação da onda, pessoal, 1 sobre raiz de LC. A gente tira direto aqui da equação da onda essa conclusão. Né? O que relaciona distância com tempo? Velocidade. Né? Só que eu tenho distância ao quadrado e tempo ao quadrado, então eu tenho que tirar a raiz aqui para encontrar a velocidade. Por isso que fica raiz de LC. A impedância da linha de transmissão, pessoal, fica raiz de LC, raiz de L sobre C também. Tá? Então, da onde que saiu essa expressão? Daqui, ó. Se eu considerar o R0 e o G0, os J ômega se anulam e fica L sobre C. Então, fica raiz de LC, a impedância da linha. Raiz de L sobre C, perdão. Tá? Então, essa é uma linha de transmissão sem perdas, uma linha de transmissão dita ideal, onde o sinal não se atenua no interior da linha porque eu não tenho resistências nem condutâncias. Okay? Só tenho o L e o C que modelam o atraso da propagação da frente de onda no interior da linha. O outro caso, pessoal, linha de transmissão sem distorção. O que é uma linha de transmissão sem distorção? É uma linha em que a constante de atenuação alfa é independente da frequência. Alfa é independente da frequência. Ou seja, vou fazer um exemplo aqui. Ó. Não é mais uma linha ideal. O sinal se atenua no interior dessa linha.
Mas, por exemplo, eu tenho o seguinte, ó. Aqui tem uma linha de transmissão. E aqui na entrada da linha de transmissão eu vou botar uma forma de onda assim, ó, quadrada. Tá? Vou botar uma forma de onda quadrada. Injetei esse sinal quadrado aqui no início da linha de transmissão. Esse sinal de onda quadrado, pessoal, ele é composto de harmônicos. A gente já viu isso. Eu posso expandir isso aqui em série de Fourier, certo? Expandindo isso em série de Fourier, o que a gente tem? A gente tem uma harmônica fundamental e a gente tem outras harmônicas que compõem esse sinal, por exemplo, a terceira, a quinta, a sétima. Né? Então, eu tenho outras harmônicas aqui que somadas geram essa forma de onda quadrada. Cada harmônica, pessoal, tem uma frequência diferente. A fundamental tem a mesma frequência do sinal quadrado que eu injetei no início da linha. A terceira harmônica tem 3 vezes a frequência da fundamental, a quinta 5 vezes a frequência da fundamental. E assim até o infinito. Tá? Se eu somar infinitas harmônicas, eu consigo reconstituir o sinal original. Se a atenuação da linha de transmissão for diferente para cada harmônica, por exemplo, ela atenua muito pouco a fundamental. Atenuar é reduzir a amplitude. Mas ela atenua bastante a terceira harmônica. O que vai acabar chegando aqui? Vai chegar a mesma forma de onda quadrada que partiu no início? Não, não vai chegar a mesma forma de onda quadrada. Primeira coisa, se essa forma de onda está sendo atenuada, vai chegar um sinal de amplitude menor. Desenhei só um pedaço dela aqui. Vai chegar um sinal de amplitude menor, porque está sendo atenuada. Mas vai chegar com o mesmo jeitão do sinal que partiu? Não. Se a atenuação não é igual para todas as faixas de frequências, o sinal que vai chegar lá vai ser diferente do sinal que partiu. Por quê? Porque eu atenuei algumas harmônicas e outras não. Por exemplo, se eu atenuar a terceira harmônica um pouco mais, a quinta atenuar um pouco mais, como que vai ser o sinal que vai chegar lá? Em vez de chegar isso aqui, ó, vai chegar uma coisa assim, ó. Vai chegar uma forma de onda quadrada, mas não tão quadrada assim, um pouco distorcida. Por que isso aqui aconteceu? Isso aqui aconteceu porque a fundamental foi pouco atenuada e as outras harmônicas foram mais atenuadas. Tá? Então, houve uma distorção no sinal. A linha, então, ela não é ideal, ela está atenuando o sinal, mas mais que isso, ela está distorcendo o sinal. Tá? Existe um caso de linha de transmissão. Exemplo, linha telefônica, linha para áudio, tá? Em que a linha ela tem perdas, sim, ela atenua o sinal, a amplitude do sinal que chega na ponta da linha é menor que a amplitude do sinal que foi injetado, mas ela não distorce o sinal. O alfa é o mesmo para a harmônica fundamental, para a terceira, para a quinta, para a sétima harmônica, enfim. A proporção com que o sinal é atenuado em diferentes frequências é a mesma. Tá? Então, o sinal que chega na ponta da linha de transmissão, ele tem amplitude menor. Sim, tem amplitude menor porque ele foi atenuado, mas ele não é distorcido. Ok? Então, isso é uma linha de transmissão chamada linha de transmissão sem distorção, onde a constante de atenuação alfa é independente da frequência do sinal aplicado. Ok? Todas as componentes harmônicas de um sinal, por exemplo, de uma onda quadrada, que foi o exemplo que eu passei para vocês, são atenuadas na mesma proporção. Ok? Tem uma proporção aqui de R para L e de G para C que me proporcionam, uma proporção que proporciona fica engraçado, né? Uma razão de R para L e G para C que proporciona um alfa que é independente da frequência angular, ômega. Tá? Então, o alfa tem fator de atenuação, tem exponencial que me dá o decaimento do sinal conforme ele se propaga no interior da linha? Sim, tem. Tem atenuação. Tá? Aparece a frequência aqui? Não, não aparece a frequência. Ou seja, o fator de atenuação é o mesmo para todas as frequências. Tá? Então, o sinal original ele é atenuado igualmente em todas as frequências. Já a constante de fase aqui é dependente da frequência, tá? Mas ela não me dá atenuação. Okay? Só me dá a defasagem do sinal conforme eu me desloco
no espaço. Pessoal, as mesmas relações se mantêm, né? A velocidade de propagação da onda é ômega sobre beta, que é 1 sobre raiz de LC, que é a frequência vezes o comprimento de onda, isso aqui não muda. A impedância da linha é raiz quadrada de L por C, ou de R por G, já que existe uma proporção aqui de L por C para R por G. Tá? Uma linha de transmissão sem perdas é uma linha de transmissão sem distorção. Isso é óbvio. Se a linha não tem perdas, não há atenuação do sinal. O mesmo sinal que eu injeto na entrada da linha aparece no final da linha. Se não há atenuação do sinal, essa linha é uma linha sem distorção, porque o sinal aparece igualzinho no final, na ponta da linha, com relação ao início dela. Porém, uma linha sem distorção não é necessariamente uma linha sem perdas. Eu posso não ter distorção, mas eu posso ter atenuação do sinal. Ok? Só que a atenuação é a mesma em todas as frequências. Tá? Já que o coeficiente alfa, fator de atenuação, pode ser diferente de zero. Vamos fazer então 2 exemplos aqui de linhas de transmissão, só para a gente usar um pouquinho essas relações e fixar melhor o conteúdo. A gente não tem listas de exercícios de linhas de transmissão, né? Ainda bem, porque já tinha bastante lista, né? Mas esses exemplos aqui podem ser cobrados. Tá? Então, o material que eu posso cobrar são os exemplos. Bom, o que diz esse primeiro exemplo? Uma linha de transmissão sem perdas tem impedância característica de 70 ohms e constante de fase de 3 radianos por metro a 100 MHz. Calcule a indutância por metro e a capacitância por metro da linha. Então, vamos lá. Exercício número 1. Uma linha de transmissão tem impedância característica de 70 ohms. Então, o Z0 da linha é 70 ohms. A linha não tem perdas. O que é uma linha sem perdas? Eu tenho que a resistência é igual à condutância igual a zero. Linha sem perdas. Ok? O que mais? A constante de fase beta é 3 radianos por metro. Para uma frequência de 100 MHz. Então, esses são os dados. Ó. Calcule a indutância por metro e a capacitância por metro da linha. Beleza. O que a gente tem, pessoal? A gente tem que a impedância de uma linha de transmissão, sem perdas, a impedância de uma linha de transmissão sem perdas, que é essa aqui, ó, linha sem perdas, é raiz quadrada de L dividido por C. Linha de transmissão sem perdas. O que mais, pessoal, que a gente tem? Nós temos que a constante de fase da linha de transmissão sem perdas, ó, o beta, o que é o beta? É ômega raiz de LC. Beta. Ômega raiz de LC. Né? O J está aqui, então beta é igual a isso. Ó. Beta, constante de fase, é ômega raiz de LC. Tá? Com isso aí a gente consegue resolver o problema. Se eu fizer a impedância dividido pelo beta, o que vai acontecer se eu fizer Z0 por beta? Na verdade, eu tenho 2 equações e 2 incógnitas. Né? O trabalhinho aí que poderia até deixar para vocês. Resolver esse sisteminha aqui de 2 equações e 2 incógnitas. Tenho Z0, foi dado, 70 ohms. Tenho a frequência angular, que foi dado, 100 MHz vezes 2π.
tem o beta, que foi dado 3 radianos por metro. Tá? Então, o trabalho aqui é só resolver esse sistema de 2 equações e 2 incógnitas. Tá? Nada mais que isso. Como que eu vou solucionar ele? Eu vou fazer Z0 dividido por beta para cortar aqui o L. Fazer assim, ó. Z0 por beta, que vai ser igual ao quê? L sobre C raiz vezes 1 sobre ômega LC raiz. Dá isso, né? L por C, raiz, dividido por beta, 1 sobre LC. O que vai acontecer? Ó? Esse L vai cortar com esse L, aqui vai ficar C ao quadrado, raiz quadrada de C ao quadrado é C. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre ômega C. Isso? Confiram aí. C ao quadrado, tira a raiz, fica o C, e o ômega estava do lado de fora da raiz, está aqui. Então, beleza, pessoal. Para solucionar isso aqui, basta substituir o valor do Z0, que foi dado, 70 ohms, do beta, que foi dado, 3 radianos por metro, e do ômega. O que é o ômega? É 2 vezes π vezes F. Onde o F é 100 MHz. Então, 2πf me dá o ômega. Vamos ver quanto que vai dar o C aí. Z0 por beta. 70 ohms dividido por beta, 3 radianos por metro. Tá. Vezes 2πf. Vezes 2π, 100 MHz. Inverte. 68,21 picofarad por metro. — 68,21 picofarad por metro. Tá? Beleza. E agora o L, pessoal. O L a gente pode usar tanto essa expressão quanto essa para calcular. É tranquilo. Tá? Então eu vou usar essa expressão aqui, ó. Vou achar direto aí o L. Tá? Então eu vou vir aqui, ó. O L vai ser igual ao quê? É só elevar o quadrado dos dois lados, né? Se eu elevar o quadrado aqui, ó, e elevar o quadrado aqui, eu elimino essa raiz. É só fazer Z0 ao quadrado vezes C. Z0 ao quadrado vezes C. Z0 é 70 ohms ao quadrado vezes C. 334,23 nanohenry por metro. 334,23. Nanohenry por metro. Tá aí. Tá bem tranquilo o exercício. Só para reforçar aí que é uma linha sem perdas, né? A linha sem perdas. Uma linha sem perdas, que a resistência é igual à condutância, que é igual a zero. Tá? Então essa linha não atenua o sinal. Ok? Vamos ver então o que diz o problema. Uma linha de transmissão sem distorção, ou seja, que atenua todas as componentes harmônicas do sinal de maneira igual, tem impedância característica Z0 de 60 ohms e o fator de atenuação alfa 20 millinepper por metro. Não vão cortar esse M com esse M aqui, tá? Isso aqui é unidade. O primeiro M é milli, 10 na menos 3.
E velocidade de propagação, U igual a 0,6 C, onde C é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Encontre R, L, G, C e lambda a 100 MHz, ou seja, resistência, indutância, condutância, capacitância e comprimento de onda da linha. Tá? A 100 MHz. Então vamos lá, os dados desse problema. Problema número 2. A impedância é 60 ohms. Nem vou colocar os dados, eu vou colocar direto aqui as equações que a gente tem sobre linhas de transmissão com perdas, só que sem distorção. Tá? O que a gente tem para linhas de transmissão sem distorção? Nós temos essa relação aqui, ó. R vezes C é igual a L vezes G. Certo? R vezes C é igual a L vezes G. Temos essa relação. O que mais que a gente tem? Alfa é RG raiz. Vocês não se preocupem com essas equações, que elas são dadas no formulário, se for preciso em prova. Eu vou imprimir os formulários e vou trazer na próxima prova, em vez de pôr no quadro. Tá? O beta é ômega LC raiz. O que mais que a gente tem, pessoal? Velocidade de propagação da onda, U. 1 sobre raiz de LC, que é frequência vezes comprimento de onda. A impedância característica da linha, L sobre C, ou R por G, já que são proporcionais. Tá? A impedância característica da linha, Z0. L por C raiz. Tá. Vamos ver uma coisa. Como que a gente pode solucionar esse problema? O que foi dado? Foi dado alfa, então nós temos o alfa, está pedindo R e o G. Tá? O que mais? Foi dado beta? Não, beta não foi dado. Foi dada a velocidade de propagação da onda. Tá? Tem o L e o C aqui para calcular. E foi dada a impedância da linha, o L e o C. Bom, já deu para ver que dessas duas expressões aqui a gente consegue descobrir o L e o C. Né? Porque aqui eu tenho a velocidade, que é 1 sobre a raiz de LC. E eu tenho a impedância, que é a raiz quadrada de L por C. Como que eu posso fazer para descobrir a resistência e a condutância da linha, pessoal? Vamos usar essas duas expressões aqui, ó. Essa e essa. Eu vou isolar o G aqui nessa expressão, ó. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Se eu isolar o G. Ou vamos resolver aqui primeiro. Tanto faz. O que vocês preferem? Calcular o L e o C primeiro? Ou calcular o R e o G? Vamos pelo mais fácil. Vamos calcular o L e o C primeiro. Tá? Então vou usar essas duas expressões aqui, ó. Se eu fizer Z0 dividido por U, quanto que vai dar? L por C, raiz, dividido por U. Então, dividido por 1 sobre a raiz de LC, vezes LC. Vai cortar os L, vai cortar os Cs, perdão. E vai ficar aqui L ao quadrado, raiz, que vai dar L.
Então, o L é Z0 dividido por U. Os dois são dados do problema. Então, o L vai ser Z0 dividido por U. O L vai ser Z0 dividido por U. Então, o Z0 é 60 ohms. O U é, só para relembrar, o que é o U? 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, vezes 0,6. Tá? Foi dado no problema aí. 0,6 C. Tá? Então, o L será igual a 60 dividido por 3 no expoente 8. 3 vezes 10 na 8, vezes 0,6. 333,33 nano. Henry por metro. Tá aí o L. Tá? Para calcular o C, pessoal, a gente pode vir direto aqui, ó. Z0 igual a raiz quadrada dl por C. Tá? Então, usando direto essa expressão aqui, ó. O C vai ser igual ao quê? Eleva ao quadrado dos dois lados, passa o C aqui para a esquerda e passa o Z0 para baixo. Então, vai ficar ao quadrado. 60 ao quadrado. Passa o L dividindo. Passa o L dividindo. E inverte. Acho que eu errei. Errei. O Z0 é 60. Então, 60 ao quadrado. Passa o L dividindo. O L é 333. Inverte. 92,59 picofarad por metro. Tá? Beleza. Dúvidas, pessoal? Então vamos adiante. Agora eu vou usar assim as primeiras duas expressões e essa aqui de baixo para calcular o R e o G, que são as variáveis que estão faltando. Pessoal, eu vou isolar o G aqui, ó. Se eu isolar o G nessa expressão, o que vai dar ali? G igual a RC por L. RC dividido por L. Isolei o G. Vou colocar o G dentro da expressão do alfa aqui, ó, já que o alfa foi fornecido no enunciado do problema. Vou colocar então o G aqui dentro do alfa. Vai ficar raiz quadrada de R alfa vai ser R vezes R vezes C dividido por L raiz quadrada, que vai ser R vezes C por L. O que é C dividido por L raiz? Isso aí, ó.
É 1 sobre a impedância. A impedância é L por C raiz. E ali a gente tem C por L raiz. Né? Então isso aqui, ó, é 1 sobre a impedância característica. Tá? Logo, o R vai ser igual a alfa vezes a impedância característica. Passei para lá. Isso aqui vai dar 60 ohms vezes 20 millinepper por metro. O R vai ser igual, então, a 20 mili, que multiplica 60 ohms. 1,2 ohms. Essa é a resistência do fio. 1,2 ohms por metro. Uma linha de transmissão bem ruinzinha. Bastante resistência no fio. Tá? Deve atenuar bastante essa linha. Tá? E agora para calcular o C, pessoal. Oi? Dá para usar... O C não, perdão, o G. Dá para usar essa expressão. Tá? Vai ficar alfa ao quadrado igual a RG. Tá? A expressão lá, ó, alfa ao quadrado igual a RG. E daqui eu tiro o G. Que é só fazer alfa ao quadrado dividido por R. Alfa ao quadrado, 20 mili ao quadrado, dividido por R, que é 1,2. 333,33 microsiemens. Deu coincidência aqui. Microsiemens por metro. Então, esse aqui é o elemento responsável por conduzir corrente elétrica no dielétrico. O material isolante tem uma certa condutância. E essa condutância é 333 microsiemens por metro. Ok? Aqui tem uma corrente de fuga de um fio para o outro, passando através dessa condutância aqui. O que mais que está faltando, pessoal? Comprimento de onda. Comprimento de onda é bem tranquilo de calcular. Vem daqui direto, ó. Velocidade igual frequência vezes comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, lambda, vai ser a velocidade, 0,6 vezes c, dividido pela frequência, que é 100 MHz. Tá? Comprimento de onda vai ser igual a 0,6 c, 3 no expoente 8, dividido pela frequência, 100 no expoente 6, 1,8 metros. Para esse sinal aqui, pessoal, basta eu ter um fio de comprimento 1,8 metros ou metade, né? Se eu tiver metade de 1,8 metros aí, 90 centímetros, eu já tenho efeito de linha de transmissão. No exemplo que a gente faz na aula prática lá, a gente tem um cabo de 100 metros de comprimento e eu injeto um sinal de 650 kHz. Tem efeito de linha de transmissão.
Aqui o sinal tem 100 MHz. Então, com 100 MHz, uma frequência bem elevada, 1,8 metros de cabo, a gente já tem o efeito de linha de transmissão. Os atrasos não podem ser desconsiderados, a resistência, a condutância, a capacitância, tá? A indutância não podem ser desconsiderados. Eu tenho uma linha de transmissão. Ok? Então está feito aí o problema. Aí. Tá. Ficou dúvidas? Basicamente a gente fez essa aplicação de fórmula direto, né? Não tem nenhum grande mistério aí. É importante que vocês entendam os conceitos. A gente só exercitou um pouquinho as fórmulas. Bom, nós estudamos o efeito pelicular ou efeito skin. O que dizia o efeito skin, pessoal? O que dizia o efeito pelicular? Isso. A corrente ela se desloca nas bordas do condutor quanto mais alta for a frequência. Quanto maior a frequência, mais a onda se atenua à medida que ela penetra no interior do condutor. E ela fica circulando apenas pela casca externa. Quanto maior a frequência, mais pela casca externa ela circula. Se a gente aumentar muito a frequência, pessoal, for para a faixa dos gigahertz, eu lembro que tinha uma tabelinha que eu tinha mostrado para vocês para um fio de cobre. Né? Lá nos gigahertz, quanto que a corrente penetrava? Era uma 10 na menos 6 metros, não me recordo exatamente o número. Né? Mas era muito pouco, muita pouca penetração de corrente para o interior do condutor. Basicamente, a corrente estava circulando apenas pela casca externa do condutor. O condutor podia ser todo isolante, só com uma camada de alumínio, só uma tinta de alumínio no entorno dele, porque a corrente ia circular só pela tinta de alumínio. Praticamente ela não iria circular pela camada externa. Quando a gente tem isso, pessoal, um material isolante, ou oco, vazio mesmo, e um material condutor no entorno, porque eu não preciso ter condutor no meio, eu tenho só condutor na parte externa, eu tenho o que a gente chama de guia de onda. Tá? Guia de onda. A onda eletromagnética, ela vai ser refletindo aqui por dentro desse guia de onda e ela induz muito pouco, ou praticamente nenhuma corrente na parte metálica desse condutor. Tá? Então, quando o efeito pelicular é muito considerável, a gente não tem corrente no interior do condutor, a gente só tem corrente na casca externa, mas bem externa mesmo. Dependendo da frequência, quase nem tem corrente, só tem campo elétrico e campo magnético. Então a gente deixa de ter uma linha de transmissão, porque a linha de transmissão ela conduz corrente e tensão. A gente passa a ter um guia de onda, porque eu só tenho a presença de campos elétrico e magnético, e praticamente não tenho corrente elétrica. Tá? Então esse aqui é um exemplo de um guia de onda, ó, onde um campo elétrico está se deslocando no interior dessa estrutura metálica, oca, no centro. Então a definição de guia de onda, pessoal, é uma estrutura em que as ondas eletromagnéticas podem ser transmitidas de um ponto a outro e dentro da qual os campos estão confinados. Então, para frequências muito elevadas, na faixa aí dos gigahertz, frequências micro-ondas, não adianta a gente querer usar uma linha de transmissão, porque essa linha não vai ser efetiva na condução da onda eletromagnética, porque a corrente circula muito na casca externa. A gente precisa usar um guia de onda. Tá? É só introdutório isso aqui para vocês, nem vai ser cobrado. Tá? Só informativo essa parte da aula. Então, ó, linhas de transmissão são um caso especial, que é quando eu estou trabalhando com frequências um pouco mais baixas. Daí eu tenho correntes em tensões. Então, a linha de transmissão é um caso especial de guia de onda, que tem 2 ou mais condutores. Tá? O guia de onda também pode ter 2 ou mais condutores, mas pode ter um condutor apenas também, pode ter só a casca externa, e o campo elétrico e magnético vão preso dentro dessa casca externa. Então, a linha de transmissão é um guia de onda composto por 2 condutores, propaga campos eletromagnéticos puramente transversais e elas são ineficientes para a faixa de micro-ondas, de 0,3 a 300 GHz, devido ao efeito pelicular. Tá? Então, nessa faixa de frequências, a gente usa muitos guias de onda, tá? Que podem empregar qualquer quantidade de condutores e dielétricos e também pode ser apenas dielétricos sem condutores. O exemplo de guia de onda que é só um dielétrico e não tem nenhum condutor, a fibra ótica. A fibra ótica é um guia de onda. A onda eletromagnética, a luz é uma onda eletromagnética, ela fica presa dentro do guia de onda, ela vai refletindo ali dentro. E é só um material isolante.
É só isolante, não tem condutor nesse guia de onda. Como se fosse um caninho onde a luz vai refletindo ali dentro. Na verdade não é um caninho, né? Ele é meio degradê, assim, meio translúcido. A densidade, né, dele vai mudando. A densidade de reflexão vai mudando conforme eu me aproximo da borda. Tá? Então eu tenho um guia de onda na fibra ótica. Alguns exemplos de guia de onda, pessoal. Guia de onda circular, tem guia de onda que é retangular, pode ser retangular torcido, por exemplo, eu venho com uma onda na polarização vertical e quero mudar para polarização horizontal, dá para torcer o guia de onda, essa onda vai refletindo ali dentro. Pode ser um joelho, né, de 90 graus. Então a onda eletromagnética ela vai refletindo aqui, muda de orientação. Eu consigo guiar a onda, tá? Uma onda guiada, só que não é mais guiada por uma linha de transmissão, e sim por uma estrutura metálica que aprisiona a onda eletromagnética no seu interior. Vou mostrar para vocês aqui algumas aplicações. Ó. Aqui alguns guias de onda comerciais, ó, o joelho, né, esse aqui que faz um S, o retangular, outro retangular com uma curva. Okay? Aqui dentro de um circuito, sei lá, pode ser um circuito oscilador, amplificador, não sei exatamente o que é, tá? Mas aqui eu tenho guias de onda, ó, são caninhos. Ó. Aqui parece que sai uma linha de transmissão, me parece ser uma linha de transmissão. Mas aqui dentro eu tenho um guia de onda. Tá? Aqui eu tenho outro guia de onda, aqui eu tenho outro guia de onda. Então eu tenho um circuito eletrônico aqui e tenho guias de onda. Numa antena, ó, provavelmente vem uma linha de transmissão até aqui em cima e daqui até aqui eu tenho um guia de onda, antes de chegar na antena. Nessa outra antena aqui, ó, o próprio guia de onda já implementa a antena. Então a onda eletromagnética chega aqui, vindo possivelmente por uma linha de transmissão ou por outro guia de onda. Chega aqui, ela vai refletindo aqui dentro e aqui eu tenho alguns cortezinhos por onde ela se propaga para o ambiente externo. Então é um exemplo aí de uma antena implementada a partir de um guia de onda. Aqui no radiotelescópio, ó, isso aqui funciona na faixa de micro-ondas mesmo, né? Lá nos gigahertz. Então eu tenho um guia de onda que vem desde a parte da base dessa antena até aqui em cima, né, onde a antena está instalada de fato. Né? Deve ser uma antena parabólica essa. Aqui eu tenho um guia. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com frequências muito elevadas, a gente não usa ou não costuma usar linhas de transmissão, a gente usa guias de onda. Tá? Beleza, então encerramos o conteúdo de eletromagnetismo e a gente se encontra amanhã na aula prática e na semana que vem na nossa avaliação. Muito obrigado.